Olá, pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Só agora eu consegui parar para a gente conversar um pouquinho, né, sobre a super quarta que a gente teve aí a decisão do cupom, né, sobre a taxa Selic, né? A gente teve a ata divulgada com alguns pontos importantes e a gente teve também a decisão do Fed lá nos Estados Unidos em relação à taxa de juros, tá? Então eu queria trazer para vocês aqui, né, alguns pontos aí da ata do cupom que me chamaram a atenção, tá? Para a gente tentar, de alguma maneira, projetar, né, esse ambiente econômico que vem aí ao longo desse ano. Tá bom, pessoal? Então deixa eu dividir a tela aqui com vocês, tá? Para a gente conversar um pouquinho, né? Então, pessoal, o que aconteceu ontem, né? A decisão do cupom foi totalmente dentro do esperado, né? Com a estabilidade da taxa de juros aí em 13,75%, né? Sem qualquer surpresa em relação a esse ponto, tá? O colegiado então avaliou que a conjuntura segue demandando paciência e serenidade, tá? O que ele quer dizer aqui, pessoal? Ainda existe uma preocupação com a convergência inflacionária aqui no Brasil, tá? E aí por isso ele não deu qualquer sinal, né, de cortes aí nesse ciclo, tá? No curto prazo, tá bom? Outro ponto que chamou a atenção, né? Ele fez uma avaliação aí do cenário, tá? Então ele fala, né, que o ambiente externo tem chamado a atenção, tá? Mas as adversidades têm apresentado aí impactos limitados sobre as condições financeiras. Tá? Então, o mercado de trabalho brasileiro ele apresenta maior resiliência, né, apesar dessas adversidades, tá? E pelas expectativas de inflação que se elevaram marginalmente desde então. Tá? Então, vejam só que a todo momento ele fala um pouco sobre essa preocupação com a convergência para as metas, tá bom? A gente teve aí na semana passada a depreciação do dólar, né, trazendo um pouquinho, né, aí o real, né, para baixo, né, chegou a estar até abaixo de R$ 5, tá, a nossa taxa de câmbio. Já teve aquele aumento, né, em detrimento de alguns acontecimentos na política interna, tá? Mas enfim, o resumo é esse, né? O Copom ele continua preocupado com a inflação, tá? Outro ponto relevante, né? Então é sobre as projeções da inflação, né? 5,8 para 2023 e 3,6 para 2024, né? Ambas acima da meta, tá? Então vejam que o ponto principal é o controle da inflação, tá? Então, sem qualquer novidade em cima dessas projeções do cupom, tá? Porém, o BC ele reconheceu, né, que a apresentação da proposta do arcabouço fiscal reduziu parte das incertezas, né, em cima aí da política fiscal. Por quê? Porque se o governo quiser gastar mais, ele vai ter que arrecadar mais, né? Então existe aí uma métrica em cima disso, né? Acabando com todo aquele ponto lá de que o governo vai gastar desenfreadamente, tá? Porém, dentro do arcabouço, o governo acabou retirando grande parte das despesas, né? O que efetivamente dificulta um pouco essa análise. Então aqui para mim o Banco Central quis puxar um pouquinho o saco aí do governo em relação ao arcabouço, né? Tem alguns vídeos aqui nossos, né, sobre o arcabouço. Eu continuo achando aí bem fraco e bem desastroso essa proposta, tá? Então vejam lá, eu não vou ser repetitivo aqui com vocês, né? E mais uma vez ele enfatiza aqui, né, que a aprovação desse arcabouço nada tem a ver com a mecânica da convergência da inflação, tá? Outro ponto, né, ele não descartou a possibilidade de retomar o ciclo de ajuste caso necessário, tá? E aqui, pessoal, eu vejo uma diretaça clara para o governo, né, dizendo o quê, meu amigo? Se você fizer alguma besteira, a gente está de olho, tá? E aí a gente pode então retomar esse aperto monetário, porém ele coloca lá no final que esse é um cenário
menos provável de acontecer, tá? Então, em resumo, pessoal, o Copom ele entregou o esperado, tá? A manutenção da Selic, tá? Falou um pouco aí sobre, né, a convergência inflacionária, né? Toda essa pressão inflacionária, então é um ponto de grande preocupação, tá? E deu um recado claro para o governo, dizendo que quem manda na política monetária é ele, né? E se o governo fizer qualquer besteira, né, vai ter aí um aperto monetário, tá bom? Falando um pouquinho do Fed, pessoal, né? Então o Fed, né, ele acabou aí aumentando em 0,25 dentro do esperado aí do mercado, né? Trazendo então a taxa básica de juros nos Estados Unidos entre 5 e 5,25%, né, dentro desse intervalo, tá? Quem diria, né, pessoal? Estados Unidos com a taxa em 5,25, né? Há quanto tempo a gente não via isso, né? Então ele deixou em aberto lá no comunicado, né? O Jerome Powell veio e fez o discurso dele, dizendo que existe possibilidade de altas aí mais adiante, porém ele sinalizou que esse ciclo, né, esteja perto do fim, tá, pessoal? Então esses foram os principais pontos, né? Nada novo na minha opinião, né? Para mim foi exatamente o que eu esperava, e aí por isso eu trago aqui as projeções para vocês, né? Basicamente dentro do que a gente vem falando, né? Muito pouca alteração, então crescimento da economia em 1,8%, o IPCA, que a gente previa em 5,9%, agora está 6,2% para 2023, tá? Taxa Selic, tá? A gente continua achando que a partir do segundo semestre o cupom ele deve iniciar o corte na taxa de juros, está em 0,25%, tá? Fica difícil precisar o mês, mas eu acho que a partir de agosto, setembro, ele vai começar então com essa derrubada da taxa de juros. A gente estima que no final de 2023 ela termine em 12,25%. Taxa de câmbio eu acho que vai continuar ali na casa dos 5,25 até o final do ano. Então ela vai ficar oscilando, né, nessa média. Tá? Produção industrial é preocupante, pessoal, menos 0,6. Taxa de desemprego a gente estima aí terminar em 9,4. Tá? Hoje ela já está perto disso. Estoque de crédito caiu bastante, né? A gente vem enfrentando uma grande escassez de crédito, está difícil de você tomar crédito no mercado. Quando você consegue, né, ou o mercado te exige garantias reais, né, ou então a taxa de juros vai lá para casa do chapéu, tá? O resultado primário a gente continua estimando que vai terminar negativo em 23 e 24 também, para mim não vai ficar no 0 a 0, tá? Até porque esse arcabouço não foi aprovado ainda, acho difícil que você não tenha grandes mudanças aí em cima disso, tá? E a dívida bruta do PIB, então a gente estima o crescimento dela, né? Ela vinha caindo, né? 2022 terminou em 72,9% do PIB, e aí vai existir um crescimento esse ano e ano que vem também, né? Esses gastos aí desenfreados do governo não tem jeito, né, pessoal? É um governo que veio realmente para gastar, inclusive chama isso de investimentos, né? Então a gente pode esperar uma grande pressão em cima da arrecadação e do aumento de juros. A gente já vem vendo isso, né, pessoal? Já tem aí o Digital Tax, agora eles vão começar a taxar os investimentos internacionais, o que para mim é um ponto aí crítico, tá? Porque vai diminuir, né, a volta desses recursos aqui para o Brasil, né, em forma de investimentos, né? Então é um ponto crítico. Vem a reforma tributária por aí, né? Eu espero que não seja só uma simplificação, tá? Ou seja, a união dos tributos, mas também que haja, né, um consenso de que precisa reduzir essa carga tributária. Mas para que isso aconteça, vai ter que mudar todo o pensamento do governo, e eu acho que isso seja
muito pouco provável, tá, pessoal? Então, para mim, o cenário econômico continua a mesma, sem grandes mudanças, né? E a gente vai continuar discutindo ao longo aí dos próximos meses arcabouço fiscal, reforma tributária, aumento da arrecadação, tá? E o governo fazendo pressão, né, para o Campos Neto baixar na canetada esses juros, tá? Ainda bem, graças a Deus, o Banco Central ele tem total autonomia, seja, né, do governo de esquerda, ou seja do governo de direita, né? Então é importantíssimo que essa autonomia continue no Banco Central. Ponto importante que saiu hoje, que eu ouvi, né, é que o governo já está preparando aí, dentro do colegiado, algumas mudanças em duas cadeiras. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.